Então, pessoal, eu sou o Saga, eu sou morador de uma ecovila há mais ou menos 7 anos. Tem 7 anos que a gente está tentando construir essa ecovila. Eu fui convidado pela professora de vocês para estar falando sobre essa experiência, de estar construindo uma ecovila, sobre falar um pouco sobre sustentabilidade, falar um pouco de criatividade, e de todas as formas possíveis que possa estar somando nesse curso, para que vocês possam compreender todo o processo que é a construção de uma ecovila. Eu vou tentar fazer o meu melhor, tentar explicar tintim por tintim as experiências, as frustrações, as coisas boas que foram acontecendo no decorrer desses 7 anos. O primeiro tópico que eu pensei em falar para vocês é a capacidade de enxergar coisas onde não existe, poder enxergar algo novo em um local onde não existe, poder criar, Então a proposta inicial para vocês é justamente essa: como enxergar alguma coisa, fazer com que essas coisas aconteçam, chamar a existência dessas coisas, porque isso é importante. Esse é um dos maiores desafios, porque a maioria de nós estamos presos dentro de uma caixinha. Eu não sei como que é na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro, na região de Goiânia mesmo, as casas seguem sempre aqueles padrões, aqueles caixotes, tudo certinho, janelinha igual, tudo aquele padrãozinho fechado, aqueles muros, Então, como nos libertar disso? Isso já está muito enraizado, é uma coisa muito, muito difícil. Se você for contratar um pedreiro, a mente dele está sempre presa naquilo. Isso, sem dúvida alguma, é algo dificílimo mesmo de estar se rompendo. Então, como fazer com que isso não seja um empecilho na construção de uma ecovila? Bom, primeiramente, é lógico que a gente tem que ter alguns estudos, algumas pesquisas, mas eu acredito que o primeiro passo é se desprender disso. Por exemplo, se você quer construir uma casa na bioconstrução, se você quer construir uma casa reaproveitando coisas, você tem que livrar sua mente daquele padrão, daquela régua que limita sua linha de pensamento. Perder o medo de transformar e criar as coisas. Por que eu estou falando isso? Geralmente, quando você vai ganhar alguma doação para baratear a obra, ou você vai comprar alguma coisa, algum depósito de demolição, dificilmente você vai achar janelas iguais, dificilmente você vai achar portas iguais, dificilmente você vai achar ali cerâmicas iguais. Então você não pode estar limitado a isso. Você tem que se permitir. Por exemplo, um corredor de uma casa pode ter uma cerâmica diferenciada, pode ter uma janela aqui bem diferenciada num quarto para o outro. Não tem aquela necessidade de seguir o mesmo padrão. E isso é muito difícil, porque a maioria das pessoas vai seguir esse padrão. Aqui mesmo na nossa ecovila, eu trabalhei muito com meu pai. Ele tem muito essa dificuldade. Ele foi se permitindo aos poucos. Vou criar algo diferente. Mas para ele não. A janela tem que ser igualzinha aqui. Não, tem que seguir o mesmo padrão. E não é bem assim. Porque a partir do momento que você segue esse padrão, você já vai se frustrar. Aí começa toda a frustração, você não vai gostar do resultado final. Então, se você conseguir trabalhar sua mente para se permitir criar algo novo, algo diferente, sair um pouco do convencional, ok, eu acho que é um dos melhores caminhos para o sucesso nessa situação. Por exemplo, o que faz as obras se baratear? É justamente isso, usar os recursos que você tem. Se eu puder dar um conselho para vocês, quando você for fazer o projeto da casa, primeiro observa o que você tem. Você vai ali no ferro velho, nossa, eu gostei de janela tal. O fulano de tal me deu uma porta. Então, quando você pegar tudo aquilo, constrói o projeto em cima daquilo. Porque isso vai facilitar muito e muito e muito para as obras se baratear. Então, você tem que estar sempre pensando dessa forma. Então, isso já é um caminho que, sem dúvida alguma, vai facilitar muito a sua construção. Então, repita comigo, não se prenda ao convencional. Se permita construir algo diferente. Mas a casa vai ficar um pouco americana, vai seguir um pouco aquele padrão europeu, vai seguir um padrão meio russo. Bacana, legal, vai ficar bonito. Não tenha medo. E quando você vai pensar nessa construção também, você tem que pensar em toda a área que você está escolhendo ali. Porque geralmente quando as pessoas vão construir, elas têm uma mentalidade tão destrutiva, Você chega, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Pega a motosserra, pega o machado e destrói todas as árvores. Será que é bacana mesmo essa mentalidade, Eu acredito que quando você vai pensar em sustentabilidade, você tem que pensar sobre isso.
Será que aquela árvore, aquele pé de manga realmente vai ser um empecilho? Então são coisas que você tem que pensar quando você vai escolher aquele local. Porque quando você vai na cidade, você vê aqueles muros, você vê aquele concreto enorme, né? Tudo, as casas tudo concretadas. Aí já está um erro fatal que de forma alguma pode existir na ecovila. A gente até brinca aqui, ó, se algum dia precisar tirar uma árvore, plante 20, sabe? Porque na verdade não é só 20, a gente planta muito mais do que 20 quando arranca uma árvore. Mas esse é o caminho. Então, puxa, aquela árvore está ali, não vamos incomodar, vamos respeitar aquela árvore. Se possível for, deixa a árvore dentro da casa, fica bonito, não é feio. Então, a partir do momento que você quer construir algo, você tem que estar em harmonia com o meio ambiente, né? É você que tem que criar aquela simbiose ali no meio que você está. Por exemplo, quando a gente começou aqui a Ecovila, nossa, onde nós moramos, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês vão ver que era só aquele cerradão. Aqui as pessoas arrancavam pedra, né, para vender, então quase não tinha árvore. Hoje, depois de 7 anos, as casas estão sumindo no meio das árvores. Isso, para muitas pessoas, poderiam se dizer, nossa, mas você estava morrendo no meio do matagal, tal, isso é feio, tal. Não, o mato, ele faz parte, sabe? Aquela planta, aquele pé de caju ali, ele é um tesouro para nós. Isso embeleza as coisas. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, na mente delas, uma árvore frutífera, ela é lixo. Uma árvore frutífera vai trazer empecilho para casa, e não é bem assim. Nós temos que tirar isso da nossa mente para poder transformar melhor as coisas, ok? Então, uma coisa bacana aqui na Ecovila é essa capacidade que a gente tem de enxergar, sabe, possibilidades. De pegar coisas, sabe, num lixo ali e transformar e peneirar, né? Poxa, isso aqui é bacana, isso aqui vai ser uma coisa incrível. Por exemplo, nós ganhamos uma doação de várias janelas daquelas venezuelanas que ninguém mais quer, sabe? Que eles tiram, porque hoje a moda da vez é o blindex. Vamos colocar blindex na casa, tudo igualzinho. Aí pega aquelas janelas antigas, joga fora no lixo e descarta. Nós ganhamos muito daquelas, né? Vai servir para quê? Eu não sei. Vamos deixar aqui, a gente separou, a gente tem um depósito. E nisso a gente criou várias coisas, sabe? Pegou ali, meu pai se permitiu, não, vamos criar isso. Então você vai ali na cozinha comunitária, você vê que pegou aquelas janelas, fez umas grades bonitas, e a gente coloca as plantinhas despendurando. A gente ali no santuário pegou e colocou, e fez tipo uma cerquinha toda bonitinha, onde a gente vai colocar algumas flores. Uma das moradoras pegaram ali também aquelas janelas e fez aquela cerquinha, pintou de branquinho. Hoje você vai lá, aquela coisa mais linda, sabe? Se permitiu criar alguma coisa, sair do convencional. Porque geralmente as pessoas, não, tem que ser assim, assim, assim. Se você tiver essa mentalidade, dificilmente você vai construir algo bacana. Então a primeira coisa que estou falando, que a gente vai bater mesmo nessa tecla, é se permitir criar algo novo. Sabe? Não ter medo do ridículo. Não, vamos fazer, vai lá e faz. Eu pego o exemplo de um amigo nosso que veio aqui e falou, cara, vamos embora construir um galpão só com aqueles galões de óleo diesel, sabe? Aí ele falou, vamos embora, vamos construir. Aí a primeira coisa na minha cabeça foi, cara, onde que nós vamos conseguir esses galões? Você vai fazer um galpão com aqueles galões, você vai precisar de muitos. Mas vamos embora, você quer fazer? Vamos fazer. E foi nisso, né? A gente sonhou, arquitetou esse projeto e de repente do nada um amigo nosso fala, sabe, eu tô com uma porrada de galões aqui, você não quer para você? Opa, na hora. A gente foi lá, mediu, transformou. Hoje está ali o galpão, todo mundo que vem, nossa, que bacana, né, cara? Diferente, eu nunca tinha pensado nisso. Algumas pessoas, quando a gente falou sobre esse galpão, muitos ficaram rindo, nossa, cara, que loucura, vai ficar feio demais, vai ficar esquisito. E hoje não, agora depois dele pronto, todo mundo fala, nossa, que bacana, que incrível. Então, assim, quando nós nos permitimos criar algo diferente, saindo do convencional, as coisas ficam mais baratas e ficam mais práticas, né? E acredito que esse seja o caminho. Quando se fala em Ecovila, existe o mito, né, da bioconstrução. Aqui no Vale do Éden, a gente se permitiu sair um pouco disso. Eu tenho vários fatores para isso. Primeiramente, nós não temos quase terra nenhuma aqui para a gente poder construir para adobo, e teríamos que importar terra de outro lugar, então seria muito cansativo para a gente. E a outra coisa, pelo que eu vi, também é a respeito da manutenção. Aqui na Ecovila, nós temos muitos moradores que já são idosos. Então, seria um tempo muito desgastante estar construindo essas casas, né? Num quesito assim, poxa, tem que dar manutenção o tempo todo. Quem vai ficar dando manutenção nessas casas? Então, como aqui a gente busca mais qualidade de vida, eu preferi não me
envolver muito nisso. Eu estou tentando trabalhar mais aqui naquela questão assim, é prático, é seguro, é bacana? Ótimo, então vamos seguir esse padrão. Porque eu creio que nós já fazemos muito quando a gente vai no ferro velho, num lixo e reaproveita as coisas e recicla as coisas. Eu acho que já é uma coisa bem bacana. Nós já estamos fazendo um processo muito grande quando a partir do momento que você entra na vila, você vai ver toda a sustentabilidade acontecendo ali, com o jardim, com as plantas, com os materiais alternativos. Então nós não somos muito presos a essa ideia da sustentabilidade, não. Ou, quer dizer, da bioconstrução. Então a gente trabalha muito essa ideia de qualidade de vida. Se deu para fazer, beleza. Se a gente conseguir fazer uma casa de adobo, for tranquilo, ótimo. A gente não está preso a isso. Se conseguir, beleza, fica bonito. Se não, então a gente vai ali, pega aqueles tijolos convencionais mesmo de construção, a gente tem liberdade para isso tranquilamente. Desde que a gente tenta baratear o máximo possível a obra. Como que a gente faz para baratear essas obras? É da forma que eu te falei, aproveitar materiais alternativos. Aqui a gente tem um recurso que é a areia. Infelizmente o rio assoreou durante um bom tempo e criou um banco de areia muito grande. E aquele banco de areia estava estragando o rio, ele não era para estar ali. Então a gente conversou com o meio ambiente e tal, tudo. Então a gente foi lá, pegou aquela areia, aproveitou aquela areia. Então a gente já fez tijolo com aquela areia ali, com aquele cascalho. Então ela serve para reboco, serve para fazer a massa. Né? Então isso barateou muito a nossa obra. Um amigo nosso mesmo, quando ele foi construir, eu lembro que ele pegou a motinha dele lá e pegava a areia que às vezes se encontra na rua, no asfalto ali. Ele foi lá, juntou, então ele rebocou a casa dele tudo dessa forma. Então quando você é criativo, você corre atrás, isso já barateia demais a obra. Então a gente tenta passar esse pensamento para cada morador aqui da Ecovila, porque sem dúvida alguma esse é o caminho. A respeito do telhado, né? As pessoas falam muito sobre telhado verde. Aqui pra gente não funcionou de forma alguma. Então a gente preferiu usar uma telha mais prática, né? Você chega ali, coloca ali, não dá manutenção nem nada, a queda mais alta para poder aproveitar futuramente para fazer os tetos solares e também para aproveitar a água da chuva. Então são coisas, recursos pequenos que você pode estar fazendo ali que já facilita muito, 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 muito mesmo. Por exemplo, a respeito das águas, né? Então tem água cinza, água escura, então a gente tem todo um mecanismo para facilitar isso. A gente não fica preso àquelas ideias, tem que ser assim, não. O que dá para a gente fazer aqui hoje é assim. À medida que a gente for evoluindo, à medida que a gente for se conhecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Mas nós nos permitimos a fazer isso. Então é isso que está acontecendo aqui na Ecovila. Nós estamos trabalhando dessa forma. Porque qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente vai dando um passo de cada vez sem nos sufocar. Temos visto muitas pessoas que vêm nos visitar, que eles falam que participam de outros projetos, e a maioria dos projetos acabam justamente por causa disso. A pessoa idealiza demais uma coisa e aquela coisa nunca vai acontecer, porque fica o tempo todo e vem as frustrações. Então a partir do momento que a gente vai, não, vamos fazer, dando esse passo, as coisas acontecem. A prova disso mesmo é o próprio cinema. Cara, quando a gente foi construir o cinema foi uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir tantos bancos de ônibus para poder estar construindo esse cinema. Achei que ia ser uma coisa longa. E foi rápido, os bancos de ônibus apareceram, se você vai lá, você vai ver. Mas agora a gente tem um banco de ônibus, qual que é o outro problema que a gente tem? Agora a gente precisa construir o galpão. Então, à medida que as coisas vão surgindo, a gente vai fazendo acontecer. Construir o galpão, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar os bancos de ônibus lá, vamos pintar. Agora foi a capa, a gente conseguiu comprar o corino, mas não foi o suficiente. Mas a gente tem um brechó ali, nossa, que legal, no brechó tem uma porrada de calça jeans que ninguém quer. A gente foi lá, a ideia de uma das voluntárias, pegou aquela calça jeans e transformou aquela calça jeans na capa de ônibus. Hoje vocês vão lá, vão ver aquele banco de ônibus todo bonitinho, todo encapado, com a capa jeans. Então assim, quando você enxerga coisas onde não existe, sabe, você começa a se planejar, fala, opa, isso aqui vai ficar muito bacana. Então aí você começa a fazer a diferença. Então a partir do momento que você quer construir algo, seja uma casa, uma ecovila igual a gente está fazendo, é necessário entender isso. É necessário se permitir a criar algo novo, sair do convencional. Que nem a gente brinca assim, não ter medo, sabe, de às vezes ter passado como ridículo. Porque quando a gente foi fazer o cinema, eu fui taxado como, você é doido, cara, vai fazer um cinema com um banco de ônibus velho? Você é doido, cara, você vai fazer um galpão dessa forma e tal. E foi assim, a gente foi taxado como louco, mas hoje as pessoas veem, nossa, que lugar bacana.
Por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro portal, eu peguei uma cama velha, fui lá, coloquei uns pau e fiz aquele portal, pintou, né? E todo mundo, pra que você quer essa cama velha? Eu coloquei a cama velha numa moto e fui trazer até aqui. Aí as pessoas já passam agora, tiram fotos. Nossa, que legal. A gente comprou uma vez um Fusca para aproveitar o motor. E esse Fusca virou um quarto. A gente pintou ele, arrumou. Hoje, onde que você vai, tem alguém com a fotinha desse Fusca, né? Então, assim, enxergar isso. Porque muita gente via aquela carcaça velha do Fusca apenas como uma carcaça velha do Fusca. E nós não. Essa carcaça do Fusca vai ser um quarto para um voluntário ou para alguém que quiser. E assim foi. Uma outra coisa também que aqui tem na Ecovila que a gente fez acontecer, a gente ganhou uma carcaça de um micro-ônibus, né? E aquela carcaça do micro-ônibus hoje está bem arrumadinho, bonitinho, virou uma biblioteca. Então é isso que a gente chama de enxergar as coisas onde não existe, entendeu? Não ficar preso a um conceito, tentar criar novos conceitos, né? Embora eu acredite que é impossível estar realmente sendo original em alguma coisa, mas se permite criar. Tenta, mesmo que se pareça com alguma coisa que já existe, não tem problema. Igual, eu sei que existem muitos micro-ônibus que são bibliotecas, mas igual a essa que tem aqui, não tem. Eu sei que tem muitos galpões feitos com garrafas PETs, que são feitos com tambores, mas igual o que tem aqui na Ecovila, não tem. E vai ser sempre assim, a gente vai copiar alguma coisa, mas sempre tem um diferencial. Então, eu acho que quando você entende isso, sem dúvida alguma, você já vai criar um processo diferenciado. Então, como eu estava falando para vocês, permitam fazer as coisas diferentes, enxergue coisas diferentes, né? E trabalhe sempre em harmonia com o meio ambiente, isso é um fator muito importante. Por exemplo, você vai nas favelas, você vê aquelas casas todas amontoadas, né? Não tem uma árvore, não tem um jardim. Você vai nessas grandes cidades aí, é a mesma coisa, sabe? No máximo que tem uma plantinha ali e tal, mas ainda assim está muito longe de ser algo saudável, né? Está muito longe de ser algo transformador. Então é isso que a gente se preocupa aqui quando a gente constrói a Ecovila. Desde que você chega ali na rua, você vai vendo tudo, você vai passando aquilo, cada cantinho é especial, cada casa tem sua particularidade. A gente não quer seguir aquele padrão da minha casa, minha vida, daquelas casas tudo igualzinho. Não, a gente quer permitir que cada um tenha sua autonomia, né? Cada um tem seu espírito ali, cada casa tem a sua importância. Então, isso é um dos fatores que a gente passa aqui na Ecovila que é importante. Bom, um termo que eu gosto muito de usar aqui é a metanoia, que fala transformação da mente, né? Por que eu gosto desse termo? Porque, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais difíceis que tem quando você vai trabalhar essa transformação. Por exemplo, o que impede, talvez, da Ecovila um dia não seguir o mesmo padrão de uma favela? Ou aquele mesmo padrão que a gente vê nessas cidades normais? O que vai impedir que um dia vocês entrem aqui e não vai ter nenhuma árvore e tudo aquilo vai estar tudo cimentado e vai seguir aquele mesmo padrão da sociedade? Talvez seja isso, a transformação da mente. Não adianta nada você ter uma bioconstrução perfeita, não adianta nada, sabe, você seguir todas as regras, toda essa cartilha do construtor pé descalço ali, mas se as pessoas não têm uma transformação da mente, né? Por que eu falo muito dessa transformação da mente? Porque é ela que vai dar continuidade a todo o projeto. É ela que vai fazer com que as pessoas entendam a importância, né, de construir algo sadio, algo transformador. Porque se as pessoas não mudarem a mente, vai continuar a mesma coisa. Vai chegar um determinado momento que talvez aqui mesmo na Ecovila, as pessoas vão começar a construir aqueles muros altos e vão começar a se dividirem, né? Elas vão começar a disputar entre elas para ver quem que tem um muro maior. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar em todo esse processo. Por exemplo, o que adianta você tirar um morador? Isso aconteceu em Goiânia, quando eles tiraram uma pessoa de uma favela, né, de uma invasão, e levaram elas para um condomínio, para uns prédios. Sabe, as casas eram todas bonitinhas, sabe, arrumadinhas. Não foi meses, estavam tudo destruído. Né, tudo destruído. Sabe, as pessoas têm muito aquela mentalidade do puxadinho. Você tem que puxar um pouquinho aqui, quando você vai ver todo aquele conceito do belo, tudo aquilo que foi bem planejado, vai tudo por água abaixo. Então, para
para realmente você estar ali trabalhando essa ideia da Ecovila, dessa transformação de bioconstruir, você também tem que trabalhar a mente da pessoa. Não é só aquela questão física ali não, sabe? Tem que trabalhar muito mais a mente primeiro, porque aí sim a pessoa ela vai entender realmente qual a importância, né, do projeto. Qual que é a importância de bioconstruir, qual que é a importância de você usar um material reciclado. Por exemplo, aqui mesmo tem uma estante que a gente usou uma madeira velha, né, pinos velhos que estavam em demolição, o senhor foi lá e fez aquilo. Ah, eu podia ter pagado para usar uma madeira de lei e tal, não, mas a gente pegou uma madeira que estava no lixo e transformou. Qual que é a importância disso? A partir do momento que você faz essa transformação na mente da pessoa, que ela pensa, olha, eu posso comprar uma janela novinha, que não vai me dar nenhum trabalho. Mas por que eu tenho que comprar uma janela velha, restaurar ela? Qual que é a importância disso? Isso é preciso passar para as pessoas, porque aí sim elas vão entender o porquê que elas estão construindo uma casa que fala, porquê que elas estão construindo uma casa que ensina, né? Porque cada casa que está aqui, a gente tem essa importância de ensinar. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da fossa. Nós tivemos um pouco de carinho para colocar fossas diferentes. Ó, esse estilo de fossa ela é feita com pneu, esse estilo de fossa é 7, esse estilo de fossa que ela é separado por degraus de níveis. Por quê? Para que cada um que vem aqui compreenda que existem soluções diferentes, né? Essas soluções, elas devem ser apresentadas da melhor forma possível. Mas não adianta simplesmente você chegar e fazer uma fossa ali e não explicar para o morador qual que é a importância. Porque vai chegar um determinado momento que ele não vai entender. Por exemplo, não adianta você colocar a separação do lixo, né, se as pessoas não entendem. Não adianta você chegar e colocar uma composteira ali, porque as pessoas elas não entendem a importância daquela composteira. Você coloca ali o lixo separado, mas a pessoa que vai colher o lixo, se ela não entende, ela vai lá e mistura o lixo e fica de qualquer jeito. Isso acontece, aqui mesmo acontece isso. A gente está trabalhando esse processo. Hoje melhorou um pouquinho, é um processo longo, mas é de extrema importância essa ideia da transformação da mente. Porque a partir do momento que cada morador, que cada pessoa que participa do projeto tem sua mente transformada, as coisas mudam, né? Um exemplo que eu posso falar é próprio a respeito das plantas frutíferas, né? Já aconteceu de às vezes você ter ali a planta, certo? Ela deu fruto, a pessoa vai lá e colhe tudo só para ela, né? Ela vai lá e leva tudo, esconde para ela. Já aconteceu isso, então você tem que chegar lá e explicar, ó, não é bem assim, poxa, nós somos 10 moradores, você colheu 10 frutas, por que você não passou de casa em casa e ofereceu um para cada morador? Sabe? As pessoas não entendem, porque a sociedade lá fora é aquela coisa do meu, 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 meu. Aqui não, a gente tenta passar adiante essa ideia do nós. Nós temos que compartilhar as coisas. Pessoal, e acredite, coisas assim vão acontecer com frequência. Aqui mesmo eu tive muitas experiências negativas nesse sentido. Então a gente tem que estar sempre reunindo e falando, ó, pessoal, vamos rever esse conceito. Ó, por que você está de braços cruzados aqui enquanto o irmão ali está trabalhando, sabe? Então quando você quer criar um projeto como esse, a metanoia, essa transformação da mente, ela é de extrema importância. Caso contrário, tudo aquilo que a gente já construiu aqui vai cair por terra. Vai chegar um determinado momento que as pessoas não vão entender o real significado do projeto e vai ficar por isso mesmo. Então, são esses fatores que são de extrema importância, né? Saber reaproveitar as coisas, transformar a mente das pessoas para criar algo novo. Então, eu acho que é isso que eu tenho para oferecer agora e espero que vocês gostem. Até a próxima aula.